Neste vídeo, apresentarei informações sobre operadores lógicos. Olá, maker de Internet das Coisas, eu sou André Miquelon e seja muito bem-vindo ao canal Internet e Coisas. Hoje nós vamos falar sobre operadores lógicos, que são elementos muito importantes no desenvolvimento de qualquer software. Vamos analisar os principais tipos de operadores, dicas, macetes e algumas armadilhas também que a gente precisa cuidar para não errar nas nossas expressões lógicas. Vamos lá! Que são operadores lógicos? Operadores lógicos são aqueles que efetuam testes com dados booleanos. O que são dados booleanos? Um dado booleano é um tipo de dado primitivo que possui apenas dois valores, pode possuir apenas dois valores. O famoso 0 e 1 do binário, o true ou false, verdadeiro ou falso, ligado ou desligado. Isso deu origem aí aquela história comum aí do processamento de dados, né? 0 e 1, ligado, desligado. Quando a gente fala aí nos primórdios da computação, tudo era 0 e 1, binário, né? True ou false. Essa é a origem, né? O dado primitivo booleano. O George Boole, que foi o criador da álgebra booleana, é um matemático britânico que viveu entre 1815 e 1864 e morreu aí com 49 anos de pneumonia. A álgebra booleana, assim como os dados, né, booleanos, são a base do processamento computacional. Na computação, então, os operadores lógicos nos permitem a execução de testes, a tomada de decisão, por consequência, a adoção de fluxos e a execução de processos. O que seria um software, né, que não pudesse aí efetuar testes lógicos? Qual é a utilidade que teria um software que não pode aí tomar uma decisão, fazer um teste, uma comparação? Iniciar aí com o operador lógico NOT, ou não. Ele é um operador unário, ou seja, ele trabalha com apenas um dado de origem, e o objetivo dele é negar o dado de entrega. Se eu tenho um dado com uma entrada verdadeira, ele vai resultar falso. Se eu tenho um falso, eu vou resultar verdadeiro. A sintaxe dele, nas linguagens originárias do C, nas originárias do C, que são aí a grande maioria, o Java, o JavaScript, a notação do operador lógico NOT é uma exclamação. Ou então not, explícito, como o caso do Delphi, né? Ou mesmo não, em algumas sintaxes aí em português. A tabela então do operador not para um dado A, quando falso o resultado é verdadeiro, quando verdadeiro o resultado é falso. Próximo operador lógico AND, é o E. Esse já é um operador binário, ele trabalha sempre sobre dois dados de entrada e o resultado dele é verdadeiro quando ambos os dados são verdadeiros, apenas nessa condição. A sintaxe dele para as linguagens C e derivadas são os dois E's comerciais, ou AND, no caso do Delphi, ou mesmo E, para as linguagens aí em português. A tabela verdade, né, que é como chama-se esse tipo de tabela, para o operador AND, então para o dado A falso e B falso, resultado falso. Para A falso e B verdadeiro, resultado também falso. Para A verdadeiro e B falso, resultado falso. Então apenas quando A e B, os dois operadores, são verdadeiros, o resultado do operador AND é verdadeiro. O terceiro operador lógico é o OR, ou. Ele também é um operador binário e ele é verdadeiro quando um ou ambos os dados de entrada são verdadeiros. Ou seja, se um dos dados é verdadeiro, o resultado é verdadeiro, ou um ou outro. A sintaxe dele são as duas barras paralelas,
ou a próprio OR ou. Tabela verdade do operador OR, então quando ambos os dados são falsos, o resultado é falso. Em qualquer uma das outras combinações, sendo B, A ou A e B verdadeiros, o resultado é verdadeiro. Quero apresentar também um operador aqui que não é tão comum, é o operador XOR, ou exclusivo, né? É o Exclusive OR. Ele também é um operador binário, ele é verdadeiro quando os dados de entrada diferem entre si. É um operador bastante interessante, ele não é muito comum para a gente utilizar em programação, mas ele tem a característica de ser o único operador lógico binário reversível. A sintaxe dele, então, né, nos C derivados aí é o circunflexo, né, acento circunflexo, ou XOR. A tabela dele, então, vejam que curioso. Se eu tenho ambos os dados iguais, ou falsos ou verdadeiros, ele é falso. Se eu tenho A ou B verdadeiro, ele resulta em verdadeiro. Por que ele é reversível? Vamos ver um exemplo aqui. Se eu não tiver os dados, o dado A, mas tenho B e o resultado, eu consigo reverter a operação. Por exemplo, B falso, resultado falso, é porque A é falso. B verdadeiro, resultado verdadeiro, é porque A é falso também. B falso, resultado verdadeiro, é porque A é verdadeiro. B verdadeiro, resultado falso, é porque A é verdadeiro. Essa característica de ser reversível, ou seja, eu consegui identificar o terceiro item da expressão faltando um deles, faz com que o operador lógico XOR seja a base aí para os arrays de disco. Então, normalmente aí os arrays de disco, desde que não seja o espelhamento, né, que trabalham com paridade, usam o operador lógico XOR para poder fazer essa segurança. Normalmente trabalhando então com duas cópias dos dados e um terceiro bit de paridade, fazendo com isso com que a gente consiga, falhando cada uma dessas três cópias de dados, consiga reverter e garantir aí a segurança do dado. Então o XOR muito usado na parte de paridade de arrays de disco. Aí nós temos as 4 tabelas verdade do operador NOT, AND, OR e XOR. Você pode depois dar uma analisada aí, veja que é bastante curioso aí essas tabelas, bastante simples de entender. Tá? O NOT sempre nega o valor de entrada, verdadeiro vira falso, falso vira verdadeiro. AND somente quando A e B forem verdadeiros, ele é verdadeiro. E o OR, quando A ou B forem verdadeiros, o resultado é verdadeiro. E o XOR, o Exclusive OR, é também fácil, ele é verdadeiro quando um dos dois itens, um dos dois parâmetros quando eles forem diferentes entre si. Bem fácil aí decorar essas tabelas verdade. Fala um pouco das expressões lógicas agora, né? Ou as expressões booleanas. Né? É toda e qualquer expressão utilizando operadores lógicos. É muito importante observar que, assim como nos operadores aritméticos, né? Multiplicação, soma, subtração, eles também obedecem a uma ordem de precedência. Então, em uma expressão lógica, a ordem de avaliação sempre será primeiro os operadores NOT, negação, depois os operadores AND e por último os operadores OR. E em níveis de uma mesma precedência, sempre da esquerda para a direita. Então lembrem-se e cuidado ao escreverem operações muito complexas. A gente sempre pode utilizar os parênteses para forçar essa precedência. Então fica a sugestão aí, use parênteses para forçar a precedência. Uma característica muito importante das operações dos operadores lógicos. A gente tem duas situações que a gente chama de operação em curto-circuito ou short circuit, que é o seguinte: é uma otimização de performance que faz com que o resultado seja baseado somente no primeiro operador. Então o segundo operador não é executado, o segundo dado não é avaliado. São dois casos. No caso do AND, se o primeiro dado for falso, a expressão já é considerada falsa. Por quê? No AND, se eu já tenho um valor falso, independente do segundo valor, a expressão resultará falso. E no caso do OR, se o primeiro dado for verdadeiro,
expressão já resulta verdadeiro, porque da mesma forma, se no caso de um OR eu já tenho o primeiro dado verdadeiro, independente do segundo dado, a expressão é verdadeira. Isso é bom e ruim, porque a gente pode ter algumas armadilhas por conta disso. Se você eventualmente errar aí na sua codificação e tiver aí feito testes com no teu cenário gerando expressões de curto-circuito, de short circuit, em algum cenário que ocorra a validação do segundo parâmetro, você pode incorrer um erro. Então procure sempre avaliar todas as condições dos seus testes nas suas expressões booleanas. Isso é muito importante para evitar problemas depois. Seguindo aí mais algumas dicas e cuidados, tá? Observe sempre a ordem de precedência, not, and e or. Na dúvida, use parênteses. Abuse dos parênteses. Garanta a expressão, a ordem de precedência que você precisa na sua expressão. Lembre também que cada elemento na expressão dobra o número de possibilidades, porque nós sempre temos duas opções de combinação multiplicado por 2 a cada novo elemento. Então, se eu tiver um operador aí unário, no caso do not, eu já tenho duas combinações. Se eu tiver um binário, eu tenho 4 combinações. Se eu tiver uma expressão com 3 dados, eu tenho 2 vezes 2 vezes 2, 8 combinações. Se eu tiver 4, eu tenho 16 combinações. Imagine então, no teu software, procure traçar, né, definir todos os cenários de possíveis combinações. Eu tenho 4 variáveis na minha expressão, faça uma tabela verdade com as 16 possíveis combinações. Simule, teste todos os 16 possíveis combinações da sua lógica, para não ter surpresas aí depois no seu software. Lembre da regra, né, de curto-circuito. Tá? Ela pode ser útil, mas pode também gerar muitas armadilhas. Não crie expressões lógicas com dados não booleanos. O que é isso? Eu vou fazer um teste entre um valor 10 e um valor 1. Quanto vai resultar isso? Depende até do compilador da sua linguagem. Cuidado! Trabalhe sempre com valores booleanos. Verdadeiro, falso. No máximo 0 e 1. Num vídeo futuro eu vou explicar o que são os operadores bit a bit, os operadores bitwise. Aí você vai entender por que, por exemplo, eu tenho que cuidar para fazer uma avaliação de dados não booleanos com operadores booleanos, operadores lógicos. Isso fica para um próximo vídeo. Então, crie expressões simples. Faça mais testes, use mais testes lógicos, mas procure fazer expressões simples. Vai ser mais fácil para você criar, manter e até entender futuramente a tua lógica de programação. Vamos ver alguns exemplos aí de expressões e eu vou te demonstrar aqui uma armadilha que pode facilmente acontecer. Vamos ver essa expressão aqui. Verdadeiro or falso and falso. O que vai acontecer? Se eu olhar da esquerda para a direita, eu vou fazer verdadeiro or false and false. Só que o and tem precedência. Então o que vai acontecer? Essa expressão vai equivaler a verdadeiro or e a expressão entre parênteses de f and f, que vai resultar em falso. Então depois, o verdadeiro or falso vai resultar em verdadeiro. Vamos ver uma variação disso, ver a diferença. Se eu colocasse parênteses, o resultado seria diferente. Ele ia primeiro fazer o or, verdadeiro e falso vai resultar em verdadeiro. Falso, verdadeiro e falso, and falso, né, vai resultar em falso. Então cuidado, por conta da precedência, o resultado é totalmente o oposto do que se a gente fosse ler simplesmente da esquerda para a direita. Muito cuidado. Mais um outro exemplo um pouco mais complexo aqui. O que vai acontecer? Vamos lá. Vai acontecer primeiro a operação daquele and, f, and, v, que vai resultar aqui nesse false. E o not f vai resultar em verdadeiro. Então, verdadeiro e verdadeiro é verdadeiro. Eu já simplifiquei aqui algumas expressões. E eu tenho então falso, or falso, que é falso, né? E o falso depois, or verdadeiro, que vai resultar em verdadeiro. Então essa expressão vai retornar em verdadeiro. Então aqui ficam alguns exemplos e lembre-se, cuidado com a precedência e cuidado com o curto-circuito.
Então, finalizando aí, vale lembrar que os operadores lógicos que nós vimos agora são diferentes dos operadores bitwise, bit a bit. Num vídeo futuro a gente vai apresentar pontualmente os operadores bit a bit, que também são o NOT, o AND, OR, SHOR, mas eles operam diferentes em cada expressão. Eles não enxergam somente o valor lógico, eles operam bit a bit. Vamos avaliar isso futuramente. Se você está vendo esse vídeo no futuro, provavelmente eu já vou deixar um link aqui para esse vídeo. Como agora ele ainda não está pronto, né? Mas fica aí para a próxima, ok? Quando a gente fala em lógica de programação, não tem como não lembrar do personagem Spock, de Jornada nas Estrelas. Se você é um Trek como eu, vai lembrar, claro, do clássico Sr. Spock. E o Sr. Spock foi interpretado pelo Leonard Nimoy, que faleceu em fevereiro de 2015. Então, nós estamos agora em maio de 2018, né? Fazem aí cerca de 3 anos que o Leonard Nimoy se foi, né? Então, como o Spock costumava dizer, vida longa e próspera. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Gostou desse vídeo? Deixe seu like, inscreva-se no canal, marque o sininho para receber as próximas atualizações. Até a próxima! Apresentarei informações sobre operadores lógicos. Operadores lógicos. Deixe seu like. Sr. Spock, Leonard Nimoy.